servem os torneios? Como é que o esporte se encaixa nos cenários? E a gente vai falar muito com a propriedade que com a propriedade que o esporte tinha na época medieval, e talvez extrapolando um pouco para agora, mas como a maioria dos jogos que a gente joga são fantasias, baseadas em fantasias medievais, e o D&D é o sistema mais jogado, nada mais justo que falar sobre isso, nesse ponto de vista. Então, vamos falar aqui com o nosso comentarista esportivo, aquele que é especialista em jogos, não só jogos e competições, como jogos de sorte e de azar, jogos do amor, jogos do além, e jogos do amor. E jogos de cartas místicas, de cartomante, o Marcelo. O amor é um jogo, cara. O amor é um jogo que eu sempre perco. Exatamente. Marcelaço. Me compadeci um pouco agora do vermelho. Cara, esporte, pra que ter torneio? Quando a gente é criança, eu acho que todo mundo já participou e a gente já falou isso aqui sobre RPG, né? E faz de conta e tal. Todo mundo, quando era criança, já brincou. Na minha época, a gente brincava de Pokémon. E era uma merda, porque era duas crianças falando, então eu vou jogar o meu Blastoise. Aí o outro falava, então eu vou jogar o meu Venusauro. Aí, o meu Blastoise vai atacar o seu. Ah, mas ele não matou. Não matou sim, não matou. Aí você ficava brigando eternamente, a brincadeira acabava na primeira roda. Porque não tinha regra. Então, assim, era um negócio que não valia a pena. Você tava se divertindo, mas não tinha continuidade. Não tinha... Tá valendo nada, ninguém decide o que funciona. Então, assim, existe uma diferença, né? O que é um torneio? É uma competição, né? Existe esse caráter competitivo. E esse caráter competitivo, ele não é novo. Né? Ele sempre existiu em várias instâncias da humanidade. Agora, do ponto de vista esportivo, ele ficou mais bem estabelecido na Grécia. Momento história. A Grécia Antiga foi talvez a civilização que mais enfatizou e mais deu destaque à lógica da competição esportiva ou do esporte competitivo. Ou seja, todo mundo pode disputar corrida, todo mundo pode querer ver se corre mais que o outro, mas com regra, monitorado, em situações idênticas, etc. Foi mais na Grécia. Então, ele surge ali como, originalmente isso, não só na Grécia, mas em outros lugares, como um treinamento para a guerra, na verdade. Se você for observar os grandes esportes gregos, eles surgem como em modalidades que eram, na prática, treinamentos para guerra. Era o cara correr, vamos põe aqui. Era o cara correr. Era o cara correr, era o cara brigar, era lutinha, era jogar coisa, né? Jogar lança, jogar uma pedra, jogar um disco, etc. Então eles eram treinamentos para guerra para mostrar que as pessoas tinham essas habilidades especiais. E isso desenvolve na sociedade grega, né? O caráter da competição, ele ganha uma relevância pelo esforço, porque para você ganhar dos outros, você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que ter um sacrifício e um esforço para se tornar melhor e melhor do que os outros. E os gregos valorizavam isso porque eles acreditavam que esse sofrimento que você tinha era uma coisa que te tornava melhor. Passar por esse processo era uma coisa que te tornava melhor. Eu não vou entrar em etimologia, eu ia fazer um longo debate aqui sobre a palavra agonia, mas eu já falei muito e agonia, né? Eu quero reduzir a minha postura palestrinha de agora em diante. Eu ia fazer uma grande explanação sobre a palavra agonia, mas eu já vivi isso demais, então... Gatilhozinho. Mas você tava falando de lutinha de Pokémon. Na minha época eu jogava lutinha de Cavaleiros do Zodíaco no Mirk. Se você não sabe o que é Mirk, você não é velho o suficiente pra estar assistindo Copo de Mestre essa hora da noite. Mas assiste no YouTube ainda, de manhã. Não é live action não, né? Era desenho. Desenho, não é live action não. Mas qualquer pessoa que vai falar academicamente de jogo, sempre, de qualquer maneira possível, vai ter que citar esse cara, né? Que é Johan Huizinga, né? Huizinga, eu acho que ele era bom, não? O cara mais citado da literatura em qualquer coisa que se refere a jogo de tabuleiro, esporte, e-esporte. Sempre pode falar de Huizinga porque o Huizinga determinou algumas questões do que é lúdico, o que é jogo, e ele fala, inclusive, a citação dele é que o jogo ele é mais antigo do que a cultura, porque a cultura ela pressupõe a existência da humanidade, e os animais já jogavam antes dos seres humanos aparecerem, e inclusive a civilização não acrescentou de nada em essencial ao jogo.
Então, qualquer jogo ele não depende de civilização para existir. Então, é uma coisa mais antiga do que a própria cultura humana. Lembrando que até as orcas disputam entre si, brigando com os leões marinhos, elas disputam quem joga ele mais longe, por exemplo. E tem alguns macacos, acho que são os chimpanzés, também tem os costumes também de competição entre eles, e não é só da briga, mas são em coisas triviais. E eu tava vendo um vídeo esses dias, que tava o Pirula nele, inclusive. Você tá vendo um vídeo do Pirula? Um vídeo do Pirula. E ele tava uma discussão até acalorada, eles estavam considerando que os chimpanzés já estariam em comparação com a evolução humana lá naquele início lá do Neolítico, saca? Onde já começavam a ter os costumes. Usando ferramenta de pedra. Usando ferramentas, tendo seus próprios costumes, uma comunicação primitiva, mas eficaz dentro das suas necessidades. Ou seja, é bem possível que a gente esteja aí presenciando a evolução agindo aos nossos olhos. Mas o assunto hoje não é evolução, o assunto hoje é perder e ganhar. Hoje vamos falar dos esportes, então vamos pincelar isso daí. O grande lance é: competir faz parte da humanidade desde o princípio, como foi falado, né? Você não precisa ter sociedade, você não precisa ter esse costume, línguas, escrita para você competir. Tanto que os animais competem entre si. Os cães, os gatos, os leões, os elefantes, eles brigam, eles disputam entre si. Não só para ver quem vai liderar a matilha, quem vai liderar o grupo, mas também para treinar, para desenvolver suas capacidades. E o esporte... E os filhotes ainda brincam de briguinha, né? Brigam de briguinha, exato. E aí eles estão treinando seus instintos e afiando suas capacidades. E a humanidade desenvolveu isso para sempre, até hoje. Só que, quando a gente fala do esporte em si, não é só o desenvolvimento corpóreo, não é só o treinamento. Existe também a satisfação, o sentimento da vitória, aquela diversão que o esporte acaba proporcionando. Então, mais do que esse preparo, os esportes e os torneios também funcionavam como entretenimento. Como assim? Vamos lá. Vamos fazer as Olimpíadas aí. Os gregos estão lá, poxa, eu corro mais, o outro corre mais. Vamos ver qual nação corre mais. Gente, de que lugar que corre mais? Vamos. Começaram nessas paradas e fizeram a Olimpíada como um festival. Lá, em relação à guerra e tudo mais. Fizeram lá o festival deles com esses esportes. E esse troço foi virando tradição. As pessoas iam para assistir, começavam a torcer, começavam a apostar, começavam a viver aquilo lá e a admirar aqueles que venciam. Porque na Grécia, o vitorioso, né, da Olimpíada, os que ganhavam em suas provas, eram comparados ao Hércules e suas façanhas físicas. Então isso acabava fazendo com que as pessoas passassem a esperar esses eventos para torcer. Quando a gente já chega em Roma, nós já temos o Coliseu, que é uma das maravilhas da humanidade, que foi construído para disputas esportivas dos mais diversos tipos. Inclusive aquela bagaça enchia de água para ter batalha naval lá dentro. Eles botavam barcos de guerra lá dentro para ficar um guerreando com o outro. Ou seja, era uma coisa espantosa. Se a gente não coloca. Se botar água dentro do Maracanã lá, o que mais vai fazer é molhar os outros, porque não dá para fazer nada. A drenagem não aguenta. Então, assim, eram feitos extremamente grandes para a época, exatamente porque o esporte era uma coisa admirada. Quando você chega na Idade Média, os cavaleiros que se degladiavam nas justas e tudo mais, não tinham só essa função de nós não estamos em guerra, nós precisamos treinar essa galera é cara demais para ficar parada. Mas também juntavam as pessoas que iam assistir, então eles usavam até como uma ação política. E o torneio, ele é só uma organização disso daí. Então você junta todas as características que envolvem o esporte. A capacidade de divertir, de se desenvolver, de agir politicamente, de entreter, etc. O torneio é só um resumo disso tudo.
Então, acho que é por isso que até hoje nós temos grandes torneios, né? Se a gente tem torneio de antes da Grécia Antiga, porque a gente tá falando da Grécia é porque a galera lembra de ter estudado na escola. Mas os Incas aqui, ó, os Incas ou os Maias que tinham aqui também, tinham os esportes deles lá, que eles juntavam os reinos lá pra ficar disputando aqui a treta da bola de borracha lá que pesava... Um basquete, né? Um proto-basquete. Que pesava 3 toneladas lá, e se caísse na cabeça do matava. Mas e também não vale lembrar que não é o torneio hoje em dia que fosse, desde então e até hoje em dia, mas hoje em dia o negócio se tornou uma indústria, né? Então é uma grana violentíssima. A gente estava até citando mais cedo aqui sobre os times de futebol americano que são vendidos para cá e para lá, porque o negócio é uma indústria braba, uma das principais indústrias que movem a economia hoje em dia, né? E ainda mais com essa questão que no Brasil é um pouco mais recente, mas lá fora já existe há mais tempo, de apostas, né? Recentemente, quando começou a surgir aqui no Brasil, não sei se foi liberada uma lei, alguma coisa que passou a permitir, porque eu lembro que na época da Jânio Quadros proibiu tudo, proibiu a aposta, proibiu casa de jogo, proibiu o jogo do bicho. Mas ainda é proibido. Acredite, é proibido o jogo do bicho. E aí, de repente, começou a pipocar negócio de aposta, né? Todo dia sai novo um site de aposta aí. Mas ainda é proibido. Amanhã deve sair a regulamentação desse assunto aí. O governo deve editar amanhã uma regulamentação. Aí qual que é o segredo? A galera vai lá na Iugoslávia, lá na extinta Chechênia, e faz o site hospedado lá, ou seja, não é do Brasil, então tá ok, pode fazer. Entendi. Então não tem CNPJ, ele tem CN Chechênia lá. Tem Chechênia. Tem um aspecto relevante que é... Você falou das Olimpíadas, Vermelho, eu acho que aí, para entrar no que a gente vai falar do RPG, que é a questão da identidade, né? Porque as Olimpíadas, elas serviam para estabelecer um senso de identidade, ao mesmo tempo grego, porque quem participava da Olimpíada eram as cidades-estado que falavam grego. Então, essas pessoas... É aquela coisa, se você vai lá, você vai encontrar pessoas de outras cidades e essas pessoas falam o mesmo idioma de você, isso ajuda a formar um senso de identidade nacional, por um lado. Por outro lado, os caras iam representando as suas cidades. Então tinha um senso de identidade local também. O cara ser tipo, nossa, os melhores corredores são os corredores de Atenas, os melhores arqueiros são os arqueiros de Esparta, os melhores lutadores, entendeu? Então assim, isso gera um senso de identidade. E aquilo que você falou, da questão da competição. Muitas vezes, o esporte, e aí não só na Olimpíada, mas a Olimpíada é um bom exemplo disso, servia para você colocar num campo neutro a resolução de conflitos que em outros momentos seriam resolvidos na porrada. Estados Unidos e União Soviética, por exemplo. Entendeu? Quantas vezes o esporte serviu, de certa maneira, a uma função mediadora de estabelecer num campo que não fosse na porrada para dirimir conflitos ou para aproximar pessoas em torno de algo em comum e reduzir um conflito. Claro, você tem o outro lado. O oposto também é verídico, né? Você tem o oposto que também é verídico. Você vai ter lá a guerra. Já existiu uma guerra do futebol uma vez, chama Guerra do Futebol, como se eu não me engano, em El Salvador, que rolou uma treta enorme lá, a galera deu porrada nos jogadores da seleção, aí o país da seleção invadiu o outro. Aquilo. Foi uma desculpa, os caras já estavam em treta, mas enfim, virou um argumento. Então, eu acho que do ponto de vista, já pensando na nossa lógica de RPG, existe um fator, o Jesus citou bem o Razinga, né? Eu nunca lembro. Razengan do Naruto. Ruizinga, quem viu sabe. Ruizinga, que é o papa do ludismo. Do ludismo. Que fala sobre essa... A galera não confundir. São pessoas peladas. A história e a origem dos jogos e, de fato, precede a cultura. Mas isso não torna ele menos relevante como um fator cultural, como um aspecto cultural significativo de identidade. Então, do ponto de vista do RPG, você tem um jogo famoso, um continente, um reino, um esporte característico que é famoso às vezes de uma espécie, por exemplo. É claro que você pode resvalar para estereótipos, mas ainda assim você pode ter como acontece no mundo real. Assim, o brasileiro lá fora é conhecido pelo futebol. E assim, você pode falar, porra, eu sou brasileiro e não jogo futebol, não manjo nada, sou perna de pau pra caralho. Você pode ficar ofendido porque você considera isso um estereótipo injusto. Mas quer queira, quer não, o brasileiro tá lá, é conhecido pelo futebol. O futebol é uma característica da identidade cultural internacional do Brasil. E é um esporte.
Então, esse aspecto de identidade, e você pode até não concordar, mas você não pode negar que o Brasil é conhecido também por isso. Então, lembre-se disso para RPG. Este pode ser mais um fator decisivo para a identidade cultural de um povo, de uma cidade, de um reino, etc. Isso aí Como é no mundo real, né? E engrandece muito o cenário. Eu, no meu cenário mesmo, de Eras, existe um festival que acontece na entrada do outono. Ele acontece na entrada do outono, em que não importa a situação que esteja de paz ou guerra, cessam-se qualquer hostilidades e realiza-se um festival de 8 dias. E aí volta depois, como já aconteceu na verdade, né? Já teve guerra que parou para ter jogo de futebol, já teve guerra que parou para ter um evento de boxe, por exemplo. Já aconteceu. Se você tiver a chance de assistir um documentário sobre o Muhammad Ali, eu não lembro quais eram os países na África lá, que estava tendo uma guerra civil lá entre dois países, né? Os dois países entre si e entre eles mesmos, assim. Era uma questão louquíssima e tudo parou por causa de uma luta do Muhammad Ali. Teve o jogo do Pelé também, não teve? Tem essas histórias também, que teve o jogo do Pelé e tudo mais. Teve um evento na Segunda Guerra, perto do Natal, ou na véspera de Natal, em que os alemães e os russos fizeram cessar fogo para fazer um jogo de futebol entre eles, para eles passarem um Natal mais tranquilos. E usaram o futebol como motivação para os soldados descansarem e parar de ter vontade de enfiar bala um na cara do outro. E isso é legal para você colocar, principalmente porque você pode caracterizar toda a casta social do seu cenário, envolvendo também o esporte. Como eu falei que existe esse festival que a galera usa no cenário, na parte sul, que não tem muito contato com essa cultura, existe já a questão dos degladeios, né? De gladiadores e de rinha e de lutas, e são lutadores profissionais. Não são pessoas que são escravizadas, igual acontecia em alguns países na antiguidade, para lutar. Não. Eram caras que queriam lutar e se tornavam lutadores profissionais. E não é só porque eram gladiadores que as lutas deveriam ir até a morte, pelo contrário, né? Porque o cara treina, o cara é caro, e você vai colocar ele para morrer. Então, assim, você consegue caracterizar. E aí você começa a surgir com nomes de destaques, locais que são conhecidos como os melhores praticantes ou modalidades específicas, e você consegue colocar esse esporte em vários níveis, como o esporte dos nobres, o esporte dos comerciantes livres, o do pessoal da base da sua pirâmide social. Então dá para fazer do esporte também uma das maneiras de você setorizar aí todas as classes, todas as faces da sua sociedade. Podemos seguir depois dessa aula de história? Só para também não deixar... Vamos mais aula para você. Não citar também, que não é exatamente o tema do episódio, mas existem RPGs de esporte também. Sim. A maioria não é muito conhecida, e a grande maioria também acho que em inglês, mas existe ali Pen and Paper Football, D6 Football, tem uma série de séries sobre esportes, grande maioria esportes de ligas norte-americanas, né, tipo beisebol, futebol americano, esse tipo de coisa, mas existem, assim como alguns que são de boxe, de vôlei. Então, se você curte, tem interesse em esse tipo de aventura, nesse tipo de sistema, pode correr atrás aí que tem coisa que você pode descobrir e se surpreender. E existe, tá perdido por aí no tempo, um sistema de Street Fighter que é totalmente adaptável para D&D nas edições antigas, em que você tem os estilos de luta mesmo, o karatê, o judô, o jiu-jitsu, capoeira, etc, com as regras específicas para você montar um RPG de artes marciais para torneio.
existia um Street Fighter de storytelling também, né? Também tinha de storytelling, só que ele era bem complexo, porque storytelling não é muito pra batalha. Esse eu não recomendo, não. Marcelo jogava esse Street Fighter aí. Nossa, eu tentei, juro por Deus que eu tentei, Mas você não gosta desses sistemas que não são bons. Não, na real, sem condição, velho. Storytelling pra batalha não é muito legal mesmo, não. Mas vamos progredir.